Você tem consciência da influência da manipulação em nossas vidas? Será que somos manipulados sem sequer percebermos? Qual é o preço que pagamos pela comodidade e pelo entretenimento oferecidos pelas redes sociais? Será que estamos trocando nossa autonomia e identidade por uma cultura padronizada? É possível resistir à manipulação da indústria cultural e da mídia? Como podemos desenvolver uma consciência crítica que nos permita tomar decisões informadas em um mundo saturado de mensagens manipuladoras? Olá, bem-vindos a mais uma jornada pelo mundo do pensamento e da reflexão. Hoje mergulharemos em um tema fascinante, controverso: a filosofia da manipulação. Neste vídeo exploraremos as complexas questões que envolvem a manipulação da cultura e da informação sob o olhar crítico de renomados filósofos da famosa Escola de Frankfurt. Por meio da lente da Escola de Frankfurt, buscaremos compreender como a indústria cultural nos manipula, ou seja, como molda nossas percepções, nossos valores e nossos desejos, muitas vezes de maneira imperceptível. Examinaremos as motivações por trás dessa manipulação cultural, seus efeitos na sociedade, talvez encontrar respostas para a eterna questão: a manipulação da cultura é uma forma de controle social ou existe espaço para a resistência e a conscientização? Prepare-se para uma viagem intelectual que desafiará suas concepções e o fará questionar o papel da cultura na nossa sociedade contemporânea. Meu nome é Ari Santos e sou o idealizador deste canal. O nosso intuito é lhe fornecer conhecimento profundo a partir das nossas leituras e da nossa visão de mundo. Considere, por gentileza, se inscrever no canal e curtir esse vídeo, caso ele acrescente de alguma forma na sua vida. Boa experiência! Para entender melhor todo esse mecanismo de manipulação, precisamos abordar um conceito extraordinário e elaborado antes mesmo do fenômeno atual que desejamos explicar. Lá na década de 20, não havia ainda uma indústria cultural como conhecemos hoje, apesar de ser, naquele longínquo ano, o momento em que os seus teóricos começam a discutir o impacto que a indústria cultural, teria sobre a sociedade contemporânea. Os teóricos a quem eu me refiro são Theodor Adorno, Marcuse e Horkheimer, e outros grandes nomes da Escola de Frankfurt. Embora essa escola seja muito criticada por ter uma postura anticapitalista, ela é um dos maiores marcos da sociologia contemporânea e praticamente tudo o que conseguimos perceber de maneira um pouco mais crítica, coerente e lúcida a respeito do que é o mundo hoje se relaciona de alguma maneira aos teóricos dessa Escola de Frankfurt. A ciência não é simplesmente descrever a realidade, ela serve também para nos ajudar a perceber as incoerências, as influências e principalmente os danos que uma realidade pode produzir sobre nós, para nos tornar menos espectadores e mais agentes, mais personagens da nossa própria história. E os teóricos da Escola de Frankfurt têm esse mérito de nos ajudar a ter uma percepção um pouco mais crítica a respeito do mundo e da forma como ele nos engole dentro das suas engrenagens. Mas afinal de contas, o que é a indústria cultural? A indústria cultural diz respeito a tudo o que conhecemos hoje como cultura de massa, como produto cultural que na verdade dialoga com a chamada cultura pop. Sabe esse formato de cultura, música, cinema e produção que vem fácil, entendemos com facilidade e também descartamos com a mesma facilidade? Pois é, uma das melhores analogias para isso é o papel higiênico. Ele é confortável, prático, usamos só quando precisamos e logo descartamos. Estamos cercados por esse tipo de produto cultural. O seu fone de ouvido, a música que você escuta repetidamente, os filmes fáceis de digerir que você sempre assiste aos finais de semana quando precisa esvaziar a cabeça, o tipo de moda a que você decide aderir por ser fácil de entender ou barata, a arte simples que decora suas paredes, a sua concepção superficial do que é arquitetura e literatura, os best-sellers que consumimos sem muita pretensão de ficar mais inteligente, ou seja, você assiste, dá algumas poucas risadas e já passa para o próximo assunto sem fixar a memória naquilo que você viu. A indústria cultural nada mais é do que a conversão de cultura em mercadoria de entretenimento. É a mercadoria focada em entretenimento. E você pode estar pensando aí, mas cultura e entretenimento não são sinônimos? Não exatamente. Se você verificar o conceito básico de cultura, terá que cultura é o resultado do que nós produzimos em nossa convivência em sociedade, de conhecimentos que nós transmitimos e acumulamos com o passar do tempo. Ou seja, cultura é um processo cumulativo
cumulativo de conhecimento, de valores, de convivência, de sensibilidades e de sentimentos. Já o entretenimento não é cumulativo, ele passa, é descartável, é esquecível. Vou te dar um exemplo. As músicas do Wesley Safadão ou outro cantor semelhante não são o tipo de produção que transformará você em uma pessoa completamente diferente do momento em que você ouve em diante. É um tipo de memória que você transmitirá aos seus filhos, aos seus alunos, aos seguidores. Não é um tipo de formação cultural que transforma. Pelo contrário, só esvazia sua mente e compensa até um determinado momento. Depois se torna descartável. Isso é indústria cultural. Esse contexto de manipulação precisamos compreender e entender os conceitos de tempo de trabalho e o tempo do não trabalho. Theodor Adorno comenta que a vida do homem moderno é dividida em dois grandes momentos: o momento do trabalho e o momento do não trabalho. Você sabe muito bem disso, né? Em uma época você está trabalhando demasiadamente para ganhar dinheiro, adquirir suas ambições, pagar as contas e manter os boletos em dias. Esse tempo do trabalho tem ficado cada vez maior porque estamos sendo convencidos de que trabalhar é o significado da vida. E por isso temos dedicado cada vez mais tempo a isso e cada vez menos tempo aos momentos de ócio, de descanso, de repouso. O tempo do não trabalho seria o momento para darmos vazão à cultura. Então, dentro do tempo do não trabalho, a cultura seria o momento de convivência, de geração de conhecimento, seria o momento de você ampliar sua percepção de mundo, de ampliar sua noção de política e de relações sociais, de ampliar ainda sua construção como indivíduo, ou seja, tornar a sua existência mais significativa nesse processo de acumular matrizes culturais. Agora pense e responda com sinceridade. Você tem tempo e disposição para o tempo de não trabalho? Sobra energia? Se sobra energia, por mais culto e intelectual que você seja, você está disposto a gastar seu tempo para conviver, para gerar conhecimento, para tornar sua existência mais nobre, mais ampla, para tornar sua formação cultural e intelectual mais significativa? Está disposto mesmo a se dar ao trabalho, ao esforço de se expor a outras formações culturais, para além do conhecimento que incomodem, perturbem e façam você se tornar maior? Sinceramente, quase nenhum de nós está disposto a isso. Quando saímos do espaço de trabalho, queremos mesmo fazer atividades que nos façam esquecer. Então, veja que vivenciamos um movimento social em que não estamos atrás daquilo que nos faça lembrar quem somos e ampliar nossa identidade, tornar mais lúcida para nós a complexidade dos laços afetivos, culturais e sociais que mantemos com a sociedade, nos tornar mais conscientes do que Putin chama de capital social. Na verdade, queremos mesmo um processo de esvaziamento mental. Então, temos uma nova perspectiva sobre o que é cultura, conhecimento e formação social. Em vez de acumularmos bases que expandam a nossa existência, queremos esvaziar a nossa cabeça das preocupações, dos estresses, dos excessos, dos problemas que não conseguimos resolver, dessa dinâmica política que não conseguimos entender, das nossas frustrações, das nossas ansiedades e dos nossos desesperos. Queremos mesmo esvaziar o cérebro para nos tornarmos mais leves, mais risonhos e mais tranquilos, porque a dinâmica do trabalho, do espaço urbano, da vida em sociedade, para nós hoje é tão exaustiva e opressora que não temos muita paciência para tentar assumir protagonismos sobre nós e sobre a sociedade para tornar o mundo mais significativo a partir da nossa existência. Não queremos ser heróis de uma época, não queremos ser a marca no mundo de uma transformação, não queremos sacrificar as nossas ambições individuais em nome de um ideal coletivo. Nós queremos mesmo esvaziar o cérebro, pois estamos todos profundamente cansados e exauridos pela dinâmica do trabalho. Perceba que a mesma indústria que suga a nossa energia e a nossa força de trabalho é a indústria que também nos esvazia. Isso é curioso. O sistema cria para nós aquilo que ele mesmo roubou a nossa vitalidade e, como num passe de mágica, vende que nos permitem esvaziar a percepção de mundo e nos alienar ao máximo dos problemas que nos oprimem, nos afligem. Essas cápsulas nos farão esquecer que existimos enquanto humanos, esquecer nossos fracassos, nossas obsessões, nossas preocupações e nossos vícios. Tudo o que enche a nossa cabeça. Por isso, você vai fazer o quê? Você vai ver a comédia romântica que está no cinema, vai maratonar a série que
todos estão falando. Vai ouvir o sertanejo da moda, que deixa você com dor de cotovelo. Ou talvez ler um livro da moda que não exige nenhum esforço intelectual. Você vai curtir aquilo que traz uma carga um pouco mais leve para sua vida. E para ser leve, qual que é o segredo? É preciso ser fácil de digerir. E o que é fácil de digerir? Aquilo que não causa incômodo, ou seja, aquilo que é igual, que não incomoda nem perturba, pois tudo que é diferente, que é novo, ou que nos tira do status quo para uma realidade completamente inusitada, gera incômodo. Crescemos enquanto indivíduo quando somos expostos ao diferente e ao novo. Porém, a maioria das pessoas não quer. Então, elas escutam, por exemplo, uma música sertaneja, um funk, que é exatamente igual a todas as outras músicas sertanejas que ela já escutou na vida. Absolutamente nada de diferente. A letra é igual, o ritmo é igual, a batida é igual. A história dos super-heróis também segue exatamente o mesmo enredo de todas as outras histórias de super-heróis que você já viu na vida. Basta lembrar do Batman, do Super-Homem. Ele sempre tem um estado de paz, seguido de um conflito externo e, por fim, eles voltam para um estado de paz que é um pouco melhor do que o inicial. Por sua vez, os personagens carregam os mesmos idealismos e o mesmo comportamento. E por que você gosta? Porque você observa tudo com um conforto trazido por aquilo que você já conhece. O mesmo conforto que faz uma criança ver o mesmo desenho animado centenas e centenas de vezes sem enjoar. Que aquilo dá uma sensação para ela de conforto, ou seja, não incomoda e traz o que chamamos de felicidade. Por fim, senhores, gostamos de sentir conforto. Portanto, vemos e ouvimos as mesmas histórias e canções repetidas vezes. Esse é o produto cultural. Quando um produto cultural deixa de oferecer atrativos ou simplesmente deixa de receber novos fãs, ele é rapidamente substituído por outro mais novo, sucessivamente, assim como os lançamentos de música surgem continuamente. Perceba que os artistas não estão mais preocupados em lançar álbuns inteiros, mas em lançar singles, músicas avulsas, porque fica mais fácil trocar quando o público enjoa. Se o público não gostar, outra música será lançada exatamente igual à anterior que o público tenha gostado. O importante é você gostar e consumir. Não importa a qualidade, não importa o estilo, o ritmo, a letra, as ofensas proferidas na música. O importante é viralizar. Hoje esse processo tem ficado cada vez mais rápido. A cybercultura faz com que esse ciclo de renovação se torne cada vez mais intenso e a engrenagem gire cada vez mais rapidamente. A cybercultura está girando no mesmo lugar e sobre o mesmo eixo. Nada muda. Entretanto, o processo é extremamente rápido. As pessoas escutam músicas de 15 ou 30 segundos e, quando esse tempo esgotar e a modinha do trend mudar, surgirá outro artista que lançará uma nova tendência que vai assumir o topo de novo. Existem artistas, inclusive, que criticam esse modelo de músicas cada vez mais rápidas e mais curtas, mas também realizam o mesmo modelo musical, a mesma entonação, as mesmas dores de cotovelo e os mesmos relacionamentos fracassados, com exatamente o mesmo drama e praticamente a mesma emoção. Portanto, são produtos fáceis e repetitivos que não aprofundam muito nos dramas humanos em aspectos de convivência, de formação identitária, de valor social, ou seja, ficam na camada mais rasa e superficial da existência. Aliás, hoje a vida acontece na camada mais rasa da realidade. As redes sociais são, como Giddens comenta, capilares. Elas ficam realmente na superfície e nada ali é muito aprofundado. Por isso, meus amigos, tudo passa bem rápido. As polêmicas acontecem muito rapidamente e os debates a respeito do pode ou não pode cancelar também somem muito rapidamente, porque nada cria raiz, nada ganha sustentação. Está tudo na superfície, o mais capilar possível. Essa dinâmica está presente no cinema, nas redes sociais e na literatura. Então, passamos a ser criaturas da superfície. Nós também não fixamos raiz alguma sobre quem nós somos, que tipo de sociedade nós queremos construir, o nosso protagonismo nas decisões que norteiam esse mundo, que tipo de identidade nos compõe enquanto indivíduo, o papel que nós representamos na nossa família e na nossa comunidade, a complexidade dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, principalmente a capacidade de agir em conjunto com o meio. Nós não queremos saber de nada disso. Tudo o que envolve incômodo cria raízes. Complexificar e ir além do raso não será considerado interessante para a maioria das pessoas. Agora, quando o tema for o último
look da Kim Kardashian, com certeza muitas pessoas estarão interessadas. Ou quando o tema for a polêmica em torno do fim do relacionamento de algum famoso, ou de algum abuso, ou de alguma traição, perceba a quantidade de interessados. Assim, o mundo todo passa a ser traduzido por essas tendências. Hoje já se fala inclusive em TikTokização das profissões, sob a influência pesada do espaço virtual, sob a dinâmica intelectual, ou seja, tudo foi fagocitado por essa dinâmica. Antes, os teóricos da escola de Frankfurt comentavam que essa formação de cultura de massa, vendida para o trabalhador em forma de produto cultural, era só para ocupar o tempo do não trabalho. Mas a realidade conseguiu nos surpreender, porque a cultura de massa não está só no tempo do não trabalho, ela está em tudo, inclusive no tempo do trabalho. O trabalho passa a ser traduzido também pela dinâmica da cultura de massa. Hoje, inclusive, o entretenimento guia a nossa vida e determina o que é legal e o que é defasado. Ou a cultura nos faz rir, distrai e prende a nossa atenção, ou dizemos que ela não presta. Você já percebeu essa movimentação? Você considera como cultura aquilo que transporta você para uma realidade e que se sinta feliz. Portanto, se o bem cultural não faz esse transporte mágico, você o considera chato, inviável, descartável. Logo, a cultura passou a ser isso aí. Você entende a dinâmica de desvalorização cultural e de alienação em que nós estamos? Só compramos aquilo que nos entorpece, que nos transporta magicamente a outro universo em que possamos nos sentir reis e rainhas, em que nós nos transformamos em rei sol de uma galáxia do impossível, onde as nossas vontades são atendidas em todas as nuances do desejo. Do contrário, é chato, é defasado, não merece atenção. Aos poucos, vemos que ou você se subordina a esse ritmo de entretenimento raso, fácil, ególatra, ou você é simplesmente esquecido dentro da dinâmica de mundo. Ou você caminha sobre as engrenagens, ou elas trituram você em relação à dinâmica do mercado de trabalho, a dinâmica da produção do conhecimento, ao desenvolvimento da ciência, ao desenvolvimento das artes. Em tudo é preciso se subordinar, ou você não recebe mais nenhum tipo de atenção. Sim, meus amigos, nós nos tornamos isso. Pouco a pouco, é triste, mas é o movimento que vivemos, vamos nos afastando do protagonismo no mundo para assumir o nosso lugar cativo na plateia, que não nos incomoda, não nos perturba de maneira alguma. Isso explica muito do que vivemos hoje. A simplificação das teses políticas, a alienação em relação ao que o mundo é e a forma como deveríamos estar mais cientes a respeito de como ele funciona, a falta de lucidez para definir os novos rumos que esse mundo deveria assumir, a perda dos nossos valores culturais, a grande confusão mental em que todos nós estamos em relação à nossa identidade e em relação ao nosso futuro. Afinal de contas, estamos todos entorpecidos por essa cultura de massa. Não pegamos as rédeas do mundo, estamos muito preocupados em viralizar com a próxima dancinha, a próxima trend, pois, no fim das contas, é isso que dá visibilidade. Estamos muito preocupados em acompanhar o que a indústria dita como comportamento, como regra, porque essa cultura não nos coloca só como espectadores, ela também determina o nosso jeito de pensar. Estamos muito cativos dessa formação cultural como espectadores. Seguimos o que é ditado a respeito do comportamento e criamos uma espécie de ditadura das massas a respeito de como devemos nos comportar, de como viver, de como entender o mundo, de julgar as realidades pela forma como ela existe para nós, a ponto de os ativismos políticos, os debates mais profundos e os movimentos sociais ficarem na superfície e desaparecerem como qualquer outra que viva nessa superfície. Tudo é raso, fugaz e desaparece na mesma velocidade com que surge, e tudo o que tem raiz acaba perdendo, apodrecendo, negligenciado e esquecido. Entendeu como é uma loucura? Não fica nenhum tema de fora, desde a alienação política profunda e que estamos até a perda da noção sobre a realidade, a perda da nossa sensibilidade, da nossa empatia, da nossa saúde mental, da forma como nós estamos sendo engolidos por essa hipnose e que está ficando cada vez maior. Por quê?
Afinal de contas, houve um acesso muito grande a tudo a partir da quarta revolução industrial. Veja a quantidade de serviços de streaming a que você tem acesso, além da quantidade de redes sociais disponíveis. Tudo é um espelho do que você deve ser, tudo é uma vitrine do que o mundo é. Tudo isso para transformar o seu padrão de consumo, tanto material quanto cultural. Então, meus amigos, ditam para nós o que pode e o que não pode. Talvez tenhamos nos transformado em uma massa amorfa, sem qualquer tipo de identidade. Somos só um clone repetido, o padrão de cultura que lançam para nós, só esperando a próxima modinha, só esperando a próxima tendência, a próxima onda de flutuação, conforme Bauman chamava isso tudo. E assim chegamos ao fim desta fascinante exploração sobre a indústria cultural e sua influência na manipulação das massas na sociedade contemporânea. Como vimos, a cultura popular e os meios de comunicação desempenham um papel significativo na maneira como percebemos o mundo ao nosso redor. É fundamental lembrar que a conscientização é a chave para resistir à manipulação. Ao desenvolvermos habilidades críticas e ao questionarmos as mensagens que nos são apresentadas, podemos tomar decisões informadas e proteger a nossa autonomia. Espero que você tenha compreendido a minha visão e tenha melhorado a sua percepção sobre a realidade. E espero também que esse vídeo te inspire a continuar explorando as nuances da indústria cultural e seu impacto na sociedade contemporânea. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e se inscrever para mais discussões intrigantes nos próximos dias. Em breve, divulgarei novos conteúdos de alto valor para você se informar da melhor maneira. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.